Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Passando aqui então para falar um pouquinho com o pessoal do terceiro ano, falar um pouquinho sobre a nossa revisão de sociologia, tá? Eu vou trazer aqui um pouquinho do que a gente trabalhou nesse período remoto na plataforma SESI, tá? E a nossa avaliação ela vai estar na plataforma SESI e vai estar de acordo com os conteúdos que foram trabalhados, né? Então, trabalhamos basicamente no dois conteúdos mais gerais e eu vou mostrar principalmente direto na plataforma esses itens que foi trabalhado, né, e falar um pouquinho como isso pode ser cobrado numa avaliação, tá? O horário de avaliações de vocês já foram, então isso aqui para sociologia vai estar aqui na plataforma. A avaliação será na plataforma a partir do cronograma definido, tá? Então, trabalhamos nesse segundo bimestre dois temas específicos. São os problemas sociais e as mudanças e transformação social, fechando com a mudança e transformação social no Brasil, né? Então, é importante que a gente destaque esses itens para a nossa avaliação. Então, essas foram a distribuição das atividades na plataforma no segundo bimestre, né? Um fórum de discussão, envio de arquivo com relação a resolver esse problema, a estratificação, que seria essa mudança social, né? Quando a gente tem uma sociedade, ela passa por um tipo de mudança social, principalmente na seção econômica. A mudança social no Brasil, as revoluções e as transformações ao longo da história. A gente está vivenciando um período aí de uma transformação muito grande em função de uma pandemia. Cenários para essas mudanças no Brasil. Então, a gente vai ter uma prova objetiva, tá? Ela vai estar aqui no item avaliação, tá? Vai ser um questionário que vai trazer essas temáticas, resolvendo problemas sociais, a questão da estratificação, que é a ideia de mudança social no Brasil, as revoluções, o quanto essas revoluções traz mudanças para uma sociedade e o cenário de mudança no Brasil, né? Quando a gente fala desse cenário de mudança, a gente está falando de cenário social, econômico, cultural, educacional e várias outras formas que a gente pode transformar e mudar a realidade social de uma população. Então, essa é a distribuição da plataforma. A partir dessa terça-feira, dia 9, vocês vão verificar aqui o vídeo que vai estar como revisão e a data e horário da avaliação na próxima semana, tá? Sempre as atividades avaliativas está aqui em avaliações. Então, a distribuição das atividades ao longo do bimestre está aqui dentro de avaliação. Essa é a nossa última avaliação, que encerrou no dia 8, né, nessa segunda-feira, mas eu vou passar uma a uma dessas atividades da plataforma, que será a base da nossa avaliação da próxima semana. Ou seja, primeiro, o que eu pedi para vocês? Trouxe aqui um contexto para vocês apresentarem um dos problemas sociais que aflige sua comunidade e seu país. Comente pelo menos um dos problemas apresentados pelo seu colega. A ideia aqui é você identificar esses problemas dentro da sua realidade. Então, a gente vai ter pelo menos 2 ou 3 questões na prova que vai trazer um pouquinho disso, né? Trazer essa ideia de problemas identificados dentro da nossa realidade. Que problemas são esses, né? A gente tem problemas aí, questão de infraestrutura, temos problemas sociais, de acesso, de acessibilidade, de infraestrutura. Então, quais são os problemas? A falta de acesso à educação, saúde, desemprego, vários problemas, violência. Então, são problemas, porque são problemas sociais, são problemas que afligem uma comunidade ou um grupo e afeta, no geral, a sociedade. Essa é a dinâmica e a proposta. Então, essa identificação de problemas, é certo que ela vai vir na prova.
Mas, professor, como que essa identificação de problema vai vir na prova se não tem um específico? Cada um de nós colocou um deles. Mas quando você fala de identificação dos principais problemas de uma sociedade, eu vou falar especificamente de violência, eu vou falar de desigualdade social, de acesso à renda, desigualdade cultural, falta de infraestrutura para todos. A gente fala de direitos fundamentais que muitas vezes não chegam para toda a população. Então, qual a proposta com relação à avaliação? É a gente identificar esses problemas como os principais problemas de uma comunidade, tá? Então, essa identificação, são questões fáceis, porque é mais no sentido de identificação, e essa identificação, ela precisa acontecer. Do que são os principais problemas sociais, o que é exatamente um problema social? São vários, né? Tem uma enumeração, eu vou deixar também um link para vocês, junto com o vídeo, dos principais problemas sociais no Brasil, que automaticamente são os principais problemas sociais das áreas urbanas, e que muitos de vocês citaram aqui nesse fórum. A gente voltando à segunda atividade, que foi resolvendo problemas. Escolha um dos problemas sociais apresentados por um dos seus colegas no fórum de discussão e apresente uma ação concreta para resolver o problema. Ou seja, como resolver problemas? Mas, por uma avaliação, como é que a gente vai desenvolver isso dentro de uma avaliação objetiva? Como é que leitura que a gente faz? Que compreensão e análise a gente faz desses problemas? É um problema que depende de quem? Só de política? Depende do cenário de desenvolvimento econômico, produção? Depende da forma que essa população se apresenta? Depende da qualificação, da acessibilidade de emprego? Então, como que a gente propõe essa solução ou possíveis mudanças com relação a esses problemas? Quando a gente fala, por exemplo, de emprego, é simplesmente como se gera emprego, né? Então, você tem que ter produção, você tem que ter mercado, você tem que ter um ciclo produtivo ativo para que você gere emprego. Não é simplesmente pegar o trabalhador e empregar ele, se ele não tem esse espaço no mercado. Tá? Então, para essa atividade, a ideia de resolver problemas é a gente identificar como que a gente pode fazer com que esses problemas estejam em pauta nas políticas, na educação, estejam em pauta numa cidade, estejam em pauta dentro de uma sociedade, né? Seja ela civil, política ou social. Tá? Então, essa foi a nossa segunda atividade e pensando nisso com relação à avaliação. A terceira foi o GEEK de estratificação social, o problema da desigualdade. Aí é de uma questão mais específica. Nesse GEEK, algumas questões devem vir na avaliação de vocês com relação à estratificação. Estratificação está relacionada à mudança social, né? As divisões e a classificação social, né? E aí especificamente citado o problema da desigualdade, que é um dos maiores problemas do nosso país, por exemplo. Como isso é histórico, como isso é uma situação que aflige a sociedade ao longo da nossa história enquanto Brasil, e por que essa questão da desigualdade, o Brasil é produtivo, mas essa produção ela não chega para toda da população. Então, é importante a gente fazer essa análise, né? São questões, essas sim, já mais voltadas para a questão do Enem, né? Falar especificamente da estratificação social. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui no final desse vídeo, tá bom? Depois da GEEK, falando especificamente da mudança social no Brasil. Claro, a gente tem que pegar elementos históricos, né? Se a gente for pegar desde a colonização, as atividades econômicas ao longo da nossa história. Mas aí eu cito a questão de 1930, 64, a modernização, a industrialização. Quais e que mudanças sociais e políticas queremos para o futuro do Brasil? É uma questão um pouco mais
pessoal para vocês criarem uma charge. Então, acredito que na prova a gente vai trazer alguma questão com uma interpretação de desenho, de imagem ou de uma charge, pensando que mudanças e políticas queremos para o futuro. Não a política partidária, não a mudança de X ou Y, mas a mudança no sentido enquanto sociedade. Né? Queremos um país e buscamos um país desenvolvido, mais justo, mais igualitário, políticas públicas que sejam assertivas, chegue à população necessária e a distribuição de renda. Eu sempre falo o seguinte: o problema não é quem tem muito dinheiro, né? Ou quem tem uma renda, ah, uma grande riqueza dentro do nosso país. O problema é o que não chega para uma grande parcela da população, que é aquela que vive em subnutrição, vive em miséria, vive em áreas periféricas, não tem o básico de infraestrutura, de saúde, tem um básico de infraestrutura de esgoto, todas as questões de infraestrutura. Ou seja, quem ganha muito, ele se mantém, mas tem uma grande parcela da população, que é a maioria, que ganha abaixo de um salário mínimo. Né? Então, esse distanciamento que é o equilíbrio que se busca quando a gente fala em mudança social e políticas para o futuro do Brasil. Lembrando, não é política partidária, não é nomes para presidente, não é nomes para governadores, prefeitos, mas sim políticas que possam trazer um equilíbrio social que historicamente é o nosso maior problema, essa desigualdade social, né? Uma pequena parcela da população detém a riqueza e a outra grande parcela da população vive em baixas condições econômicas, sociais e sem nenhum acesso à cultura. Aqui eu vou, depois da mudança social no Brasil, a revolução que queremos, já foi falado, e essa última falando especificamente, se você conhece alguma ação, alguma instituição, alguma estrutura que propõe, traz mudanças, o que acontece com as igrejas, acontece com as ONGs, acontece com as instituições sociais, todas elas buscam o quê? Trabalhar essa relação com a transformação social. E essa transformação social passa pela infância, passa pela juventude, passa por projetos, passa por políticas públicas, passa de acesso aos direitos fundamentais, educação, saúde, moradia, igualdade de justiça, equilíbrio dos poderes, né? Então, toda essa estrutura passa. E aí a proposta aqui é você identificar onde e quais instituições ou quem colabora para essas mudanças. Quem colabora para que as pessoas tenham maior estrutura social. Né? Quando a gente fala de educação, de qualificação, por exemplo, todas as instituições que atendem, a gente está falando especificamente de possibilidades de transformação social. Você tem maior qualificação, maior acesso à educação, você tem jovens e adultos qualificados que vão ter melhores condições de acessibilidade e de transformação social pessoal e automaticamente coletiva. Pessoal, aqui eu vou mostrar um pouquinho da guia que foi repassado para vocês sobre a certificação social, a questão da desigualdade, né, que foram 8 questões. Como eu disse, algumas dessas questões de Enem, um pouco mais complexas, também vão estar na prova de vocês. Aqui traz um texto, um poema, na verdade, né? E traz a segunda interpretação do poeta sobre o problema da pobreza é correto afirmar. Então, quando a gente fala de pobreza, dessa desigualdade, de acesso a essa infraestrutura, né? A pobreza atinge principalmente os moradores da região Nordeste, chamada Brasil de baixo, né? Eles usam até esse termo. Ou seja, e é histórico. É importante que a gente possa pensar nessa ideia da pobreza do Nordeste com uma ideia de historicidade,
de dificuldade, não exatamente de preconceito, como a gente vê muito aí ainda hoje na sociedade brasileira, de preconceito. O Nordeste é problema, mas o Nordeste serve para ser a mão de obra para o Sudeste, para o Centro-Sul, né? Então, a gente tem que ver que o nosso país ainda é um país desigual e isso gera problema para o seu conjunto enquanto país, não exatamente só para o Nordeste ou para uma outra região. A questão 2, né, também vai falar um pouquinho sobre, aí já traz um exemplo mais externo, né? Registrou a contradição nas condições socioeconômicas, na riqueza que não era usufruída por aqueles que produziam. Aí vai falar um pouquinho dessa questão da produção, retornando então, a ideia da gente identificar ao longo da nossa história, inclusive nas revoluções industriais e no mercado, a ideia de que quem produz, né, a mão de obra produtiva, ela não usufrui dessa riqueza. Um exemplo básico é quem, por exemplo, ajuda a produzir um automóvel, por exemplo, e não tem condições de comprar um automóvel. Isso, falando especificamente de um exemplo para vocês. Essa é a questão 2. A questão 3, de acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica. Isso vai estar no material de vocês, na apostila, tá? Mas vamos dizer o seguinte: pela divisão da sociedade em classes sociais decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. É uma teoria básica do Karl Marx que fala da divisão das classes sociais. E aí ele fala, na sua análise, da relação dos que é proprietários, né, o empresário, e o que é só produtor, que é a mão de obra produtiva. Né? Se a gente pegasse para os dias de hoje, você vai pegar grupos econômicos, proprietários de indústrias, comércio, prestadores de serviço, e quem faz esse serviço por eles. Nem sempre eles têm acesso aos serviços e aos produtos que eles desenvolvem, mas existe essa separação em sociedade, né? Então, o empresário, o grande empresário, os grupos econômicos e a classe trabalhadora. Isso é a questão 3. Eu acho que a questão 3 é uma favorita para vir na prova, né? Eu sempre falo das favoritas, eu acho que a questão 1 e a questão 3 até agora é uma das favoritas a aparecer na prova de vocês. A questão 4 fala da questão da exclusão. É uma questão, nos últimos tempos, eu não venho colocando em avaliação, em prova, questões sobre a incorreta. Então, é importante que vocês verifiquem, tá? Com relação a isso. É uma questão que não vai vir na íntegra, mas é uma questão que fala sobre exclusão social. Importante quando a gente fala de estratificação, de mudanças sociais. Mas eu não costumo solicitar questões que vão trazer ou buscar a ideia do incorreto. Vamos lá, para a questão 5. Fala do Caligares, que publicou um artigo, e fala especificamente do Weber, né? As teorias uberianas. As sociedades ocidentais modernas produzem uma estratificação social multidimensional, articulando critérios de renda, status e poder. Só para a gente entender que, ao longo da nossa história, e aí o Weber traz um pouquinho dessa ideia de que a sociedade, ao longo da nossa história, sempre classificou ou sempre estratificou a própria sociedade de acordo com renda, status e poder. Quando a gente fala de questão econômica, quando a gente fala de questão de exercício de poder, de política, inclusive. Então, a ideia dessa questão é para falar um pouquinho dessa estratificação.
Questão 6. Uma questão que no Geek poucos acertaram, né? É uma das questões que houve menor índice de acerto, só 56%. Fala especificamente da ideia da cidade, parte de uma música do Chico. Traz referência a um problema crônico da sociedade brasileira, a concentração de renda, que faz com que os ricos sejam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É algo que eu já falei. Dentre as alternativas abaixo, de qual não contribui para esse processo? É uma questão que ela vai estar na prova. Professor, você acabou de dizer que não costuma solicitar questões que vão buscar o incorreto ou não. Ou seja, é uma questão que possivelmente a gente vai fazer uma alteração, fazer um outro processo, mudar um pouco essa estrutura, né? Mas para a gente entender o seguinte, quando a gente estava falando de faz referência do crônico aí que ele faz referência, né? Os ricos mais ricos, os pobres mais pobres, é típico de países que essa desigualdade ela fica eminente, fica vista com muita clareza, tá? E aí o que não identifica os problemas sociais ou os programas sociais de transferência de renda, como Bolsa Família e outros programas, principalmente no Brasil, tá? É uma questão favorita, mas com mudanças, adaptações para que ela atenda essa ideia que o professor Genils costuma adotar nas suas avaliações. Então, vamos para a questão 7, para a gente finalizar um pouco desse processo. A questão 7, a história de toda a sociedade tem sido história de lutas de classe. Vai falar um pouquinho dessa, é um pouco mais complexa, essa é uma questão que vai falar sobre o materialismo histórico de Karl Marx, a luta de classes, e aí, a partir da luta de classe determinada de formas de ideologias, relações de produção, aqui a gente vai identificar um pouquinho de que muitas mudanças sociais ao longo da nossa história estão relacionadas à luta de classes, né? Greves, luta por direitos fundamentais. De forma alguma, a gente está falando aqui que esses direitos ou que essas greves foram corretas, mas às vezes muitos direitos dos trabalhadores, da classe trabalhadora, é proveniente dessas lutas de sindicatos, de classe, de manifestações ao longo da nossa história e ao longo da história mundial. É importante que a gente fique claro com relação a isso. Vamos para a questão 8. Podemos apontar como uma das características marcantes das sociedades estratificadas em castas sociais o fato de a mobilidade ser impossível, que é aceito ideologicamente. O que seria isso? A pessoa não teria condições de almejar chegar a outras condições sociais, né? Então, é a mesma coisa se o jovem da periferia, negro, por exemplo, ele não tivesse condições, não tivesse acesso à oportunidade de estudar, de se qualificar, de ter acesso a um emprego de qualidade, ou ser um empresário e fazer a mudança social. Então, é uma questão tá bem interessante. E aí o movimento de castas, principalmente a gente já ouviu falar sobre o movimento de castas na Índia, mas é no sentido de você não mudar as condições sociais, você não dá condições para que as pessoas mudem de classe social. Vamos para a questão 9, para a gente acabar. Indica uma consequência resultante da instalação desses empreendimentos imobiliários para as cidades brasileiras. Aí vai falar da questão do acesso à moradia, né, a desigualdade com relação à habitação, a acentuação das desigualdades nos planos sociais e econômicos. E aí, na cidade, evidencia essas desigualdades sociais. Quando você tem bem próximo de áreas periféricas, você tem apartamentos, condomínios de luxo, por exemplo, né? Então, é uma questão interessante a gente pensar. Na cidade fica evidente, fica claro as mudanças sociais desse país. Vamos para a questão 10.
Tá acabando, galerinha. Tá acabando. Questão 10. Vai falar um pouquinho, também uma questão com relação a Karl Marx, alienação da classe trabalhadora. Né? Ele fala que com o capitalismo, com toda essa dinâmica, a classe trabalhadora ela acaba ficando alienada. Né? Claro que a gente tem que ver o contexto, tem que ver o processo histórico, como a questão nos apresenta, mas ele traz como uma análise. E como é que a gente vê hoje a classe trabalhadora? Né? Quando a gente fala que falta condições sociais hoje para quem vive nas cidades, as periféricas, para o trabalhador, há uma desigualdade de raça, de etnia, com relação à classe trabalhadora, como é que ela fica hoje? Né? Então é importante a gente fazer esse questionamento, é uma questão que possivelmente não vem na prova, mas fica aí a reflexão para as questões que vocês vão ter com relação à mudança, estratificação e condições sociais. Questão 11. Aí é uma questão um pouco mais histórica, que vai falar um pouquinho do feudalismo. Diferente do que ocorreu no capitalismo, os camponeses, embora presos num sistema de obrigações, era proprietário de ferramentas de trabalho. É mais só para a gente fazer um comparativo que hoje, às vezes, o trabalhador ele não é dono de nenhuma ferramenta. Né? Ele vai para o estrutura de trabalho, vai trabalhar, vai usar as ferramentas da empresa, do empresário, né? E aí, hoje, vale mais a mão de obra, seja ela manual, seja ela intelectual, do que exatamente ter condições das ferramentas. Só um comparativo aí entre feudalismo e capitalismo com relação a isso, tá? Então, é um pouquinho disso, tá? Na apostila, né? Como que eu vou identificar meu conteúdo na apostila, né? No módulo Mudança Social, vocês vão ter lá mudança social e sociologia, mudança e revolução, inclusive com essa proposta de, quando se fala mais teórico, como Marx, Weber, como foi citado no Geek de estratificação. Tá? Estarei durante essa semana à disposição para tirar dúvidas. A gente tem um grupo do WhatsApp, mas pode usar, o ideal é que vocês utilizem a plataforma, pegue no fórum de dúvidas, ou na própria postagem desse vídeo, que vai estar aqui no item avaliação, para que vocês tirem dúvidas, tá? Dúvidas com relação à avaliação. Tá bem? Será já postado a data e horário da nossa avaliação de sociologia, tá? Terceirão, olha a camiseta do Terceira Eletrônica aqui para identificar com o grupo, tá? Terceirão, boa prova para todos. Aguardo vocês, façam a prova com carinho. Questões de Enem vão estar lá. Faça a prova de uma forma de interpretar, compreender e analisar os itens. E boa sorte para todos. Boa prova, tá? Um abraço do GG. A gente se vê por aí, tá?